Maranata, graça e paz, povo de Deus. Hoje eu trago uma mensagem baseada em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, talvez, na minha opinião, o maior exemplo da Bíblia, depois do Senhor Jesus Cristo, como um homem de santidade, um homem separado, um homem convicto no que diz respeito a crer no Senhor Jesus, a crer nas promessas, muito embora ele ainda não houvesse conhecido o Senhor Jesus, mas ele cria na promessa da vinda do Messias, daquele que haveria de salvar e restaurar. Pois bem, nesse período nós temos ouvido muito sobre escatologia, sobre profecias, sobre assuntos relacionados à vinda do Senhor Jesus, ao fim dos tempos. Isto é saudável, é bom, sempre lembrando que o verdadeiro cristão vê tudo isso não com medo, não com assombro, mas com alegria, com expectativa e esperança, porque ele sabe que Deus é soberano e tudo está debaixo do controle dele. Pois bem, mas é interessante porque nesse assunto, no que diz respeito à escatologia, a profecias, o livro de Daniel e as revelações que este homem teve são base para nós compreendermos tudo que está revelado na palavra do Senhor. O Apocalipse, por exemplo. Então, nós percebemos a importância e o quanto este homem foi amado por Deus. O quanto este homem foi agraciado e abençoado pelo Senhor ao ter suas revelações. A ponto de Gabriel dizer a ele, o anjo Gabriel dizer a ele, homem muito amado. Por 3 vezes ele é chamado no seu livro de homem muito amado. Perceba o quanto esse homem tinha um relacionamento íntimo com Deus. O que me chama a atenção, eu quero enfatizar aqui nesta manhã, é o capítulo 1, versículo 8 de Daniel, que nos diz que ele decidiu, ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, com as benesses do rei. Daniel, ele estava na Babilônia, foi levado cativo, ele estava sem acesso ao templo do Senhor, sem acesso à adoração ao Senhor, mas mesmo assim, ele não era um crente limitado a estar no templo. Ele carregava consigo a sua fé, ele carregava consigo o seu Senhor. E lá, no meio da idolatria, no meio de tudo quanto é tipo de influência maligna, ele não se deixou levar, mas ele resolveu firmemente não se contaminar. É interessante porque no português nós temos várias traduções dizendo que ele resolveu firmemente, ele decidiu. E no texto hebraico, literalmente se diz que ele pôs o seu coração em não se contaminar. Ou seja, quando nós colocamos o nosso coração em algo, isso é determinante para a nossa vida. Eu não estou falando de sentimentalismo, nem de emoções, porque tanto o sentimentalismo como a emoção, ser pautado pelas emoções tão somente, é algo muito frágil, algo que nos leva, como escreve Tiago, a sermos como a onda do mar. Vacilamos, uma hora somos de um jeito, outra hora de outro, sempre inconstante. Esse não obtém nada do Senhor, Tiago já escreveu. Mas pôr o coração em algo, no contexto bíblico, conforme Daniel fez, significa confiar, decidir completamente acerca de algo. E ele decidiu completamente se consagrar em um mundo pecaminoso, em um mundo onde ele estava cercado. E hoje não é diferente, porque a Bíblia é clara ao dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o governo das trevas, até que virá o Senhor Jesus para julgar o mundo. Mas nós não somos do mundo, o Senhor Jesus disse claramente para nós. Nós não somos do mundo. Se nós fôssemos do mundo, Ele nos amaria, mas Ele nos odeia. Eu não estou falando de pessoas, estou falando do sistema, dos valores, dos princípios que tem permeado este mundo, que tem ido de mal a pior. Por mais que os princípios pareçam resultado de uma evolução, de uma mudança positiva, nós percebemos que o mundo vai de mal a pior. Mas voltando aqui no contexto de pôr o coração em algo, ainda reforçando essa necessidade, Provérbios, capítulo de número 3, versículo 5 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. Daniel era um homem sábio, um homem de conhecimento, mas ele não se apoiava no seu próprio entendimento. Assim como o apóstolo Paulo não se fiava no seu conhecimento. Ele tinha tudo como insignificante para buscar o conhecimento de Cristo Jesus. Vivemos um período de muita autovalorização,
onde os homens são amantes de si mesmos, os seres humanos são amantes de si mesmos. Isso é um sinal dos tempos que vivemos. Como Paulo escreve a Timóteo, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, egoístas. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor de todo o teu coração. E aqui no capítulo 4 de Provérbios, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, veja bem, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Não foi à toa que Daniel, um homem conhecedor dos princípios do Senhor, ele pôs o seu coração, ele resolveu firmemente, ele decidiu. Veja bem, ele não esperou que as circunstâncias mudassem, ele não aguardou que tudo melhorasse. Ele continuava cativo, continuava no meio do império que havia destruído o seu reino, o seu país. Ele não esperou as coisas melhorarem. Ele fez a diferença. O que eu digo para você nessa manhã, nesse dia é: faça a diferença, decidindo, colocando o seu coração, o seu entendimento no Senhor. Confia nele de todo o teu coração e o mais ele fará. E assim como Daniel, um homem muito amado, teve revelações do Senhor, compreendeu os tempos e as épocas, você também compreenderá os tempos e as épocas do Senhor para a tua vida, porque há tempo para todas as coisas. E muitos estão perdidos, sem uma direção, porque não têm colocado o seu coração diante do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.